Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom todo o tempo todo. Deus é bom. E hoje, Deus colocou uma palavra em meu coração que fala exatamente sobre isso. Nós hoje vivemos em um tempo onde nós lutamos por oportunidades. Muitas vezes, esses dias teve uma situação, até eu falei para a pastora Nayara, que às vezes as pessoas insistem em dizer que não tem oportunidade e ficam buscando as oportunidades vindo do lugar errado. E o tema hoje da mensagem é: você está lutando pela porta, mas Deus está te preparando. Amém? E nós vamos ler um texto muito tranquilo, está em Apocalipse 3, 7 e 8. Ninguém gosta de pregar Apocalipse, daí o pastor vem e quer pregar numa quinta profética. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que tem a chave do quê? De Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Glória a Deus. Existe uma pergunta que todos nós, provavelmente, em algum momento já fizemos. Deus, por que essa porta que tu me prometeu ainda não abriu? Está esperando? Está esperando, aleluia? Quem mais está esperando a porta abrir? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão, sem vergonha. Não, tu abaixa essa mão que tu está com uma baita porta aberta. Para de migué. A gente está rindo, mas é sério. Quantas vezes a gente já orou por uma porta? A gente já orou por uma oportunidade? Quantas vezes? Talvez aqui a porta que eu estou falando seja uma porta profissional, uma porta de emprego. Pode ser uma porta no ministério do qual você quer servir, que você quer participar. Talvez a porta que você está buscando é um casamento restaurado. Talvez a porta seja uma cura, ou uma cura na carne mesmo de uma doença, ou uma porta seja uma cura no seu espírito, de dores, de mágoas, de anseios e coisas que você trabalha, que você perdeu, coisas que tiraram, pessoas que foram embora. Talvez a porta seja uma resposta. Talvez você está em busca de uma única resposta. Talvez a porta seja uma promessa que em determinado momento você recebeu, mas ainda continua longe demais. Eu não sei qual é a porta da qual você está lutando ou questionando o Senhor, ou que em algum momento você já fez isso. E quando a porta não abre, a nossa tendência é o quê? Nós temos visitante, Vânia. Ô Vânia, o que eles vão pensar da gente, Vânia? Aí a pessoa vem uma vez, não vem mais, a gente acha que é o quê? Ô Vânia, me ajuda. Não estava no script a janela. Era outra coisa que eu ia dizer. E pior que a Bíblia diz que as pessoas terão corações conforme os vossos corações. Pastores conforme os vossos corações. Então, eu estou mal mesmo, gente, mas vamos lá. Então a tendência de quando as coisas não acontecem, quando a porta não abre, será que Deus esqueceu? Será que Deus parou de trabalhar? Será que ele entrou em férias, pastor? Pegou 30, 60, 90, 120? O que aconteceu? Por que a porta não abre? Mas tem uma coisa que eu aprendi, esperando as portas abrirem. Deus nunca fica parado diante de uma porta fechada. E nós lemos. Eu não sei quem entendeu isso, mas se a porta ainda não abriu,
Isso não significa que Deus esqueceu ou que você perdeu a promessa. Porque a primeira coisa que a gente pensa, será? Será que eu fiz algo errado? É que a gente precisa entender que a obra de Deus, ela é imensurável. A gente pode estar imaginando uma coisa da porta, mas talvez Ele esteja realizando uma obra muito mais profunda do que simplesmente abrir um caminho para você. Só que isso é difícil de nós, nessa geração de velocidade. A Vânia não está nem 20 anos esperando e já está reclamando. 25, desculpa, eu errei a conta. Nós já vamos chegar no tempo. Deus já vai falar com você. A gente já acha o quê? Será? Pastor, eu já estou esperando faz 3 dias e nada. A gente ri, mas para e pensa se em algum momento, depois que tu recebeu uma direção de Deus, tu já não ficou cobrando no dia seguinte. Já ou não? Eu sei. Deus é fofoqueiro? É normal. A gente recebe uma palavra hoje e acha que amanhã tudo vai acordar diferente. As oportunidades, tudo vai funcionar. Mas o que a gente precisa entender? Portas mudam circunstâncias. Então, oportunidades mudam circunstâncias. Mas Deus está interessado em mudar pessoas. Então eu quero te contar um segredo, irmãos, que Deus me trouxe aqui para te dizer. A porta só não abriu porque a chave ainda não está pronta. A porta só não abriu porque Deus é misericordioso com a sua vida. Pô, pastor, mas daí eu já não estou entendendo mais. A porta não é a bênção, não é a oportunidade? Pois é, mas bênção fora do tempo se torna? Então é misericórdia. Então talvez você está lutando pela coisa errada. Talvez você está tentando entender a coisa errada. E é o que Deus me trouxe hoje para dizer para você. Para de se preocupar com a porta. Para de ficar preocupado com oportunidades de homens. Para de achar que vai ser os seus contatos que vão abrir as portas. Para de achar que a chave de Davi, que abre qualquer porta que ninguém mais fecha, e fecha qualquer porta que ninguém mais abre, está na mão de homens. Nós acabamos de ler na mão de quem está. Esse é o problema. Nós estamos indo no chaveiro errado. Nós estamos buscando no lugar errado. E eu fui confrontado com isso. Porque normalmente, é normal nós entendermos que as pessoas vão nos ajudar. Mas eu sou bom pra caramba nisso, pastor. Sou fera no que eu faço. E a gente acha que isso é o condicionante para a porta abrir. Só que Deus está nos dizendo que não. Há pessoas que estão pedindo uma oportunidade nova, enquanto Deus está formando corações novos. Entenda, a chave está dentro de você. Você está querendo uma oportunidade nova, mas ainda não se transformou por dentro. A gente fica preocupado com a porta. A gente fica preocupado com a oportunidade. Porque uma oportunidade até pode mudar uma fase da nossa vida. Talvez uma oportunidade chegar hoje para mim, na empresa, uau, vai mudar a situação no qual eu estou. Só que um coração transformado muda uma vida inteira. O Senhor não quer apenas mudar uma fase da sua vida. Ele quer transformar o seu destino. Então a porta que você tanto quer, não abriu. Porque você está procurando a chave no lugar errado.
E hoje a minha tarefa profética é entregar essa chave na sua mão. Só que essa chave, ela depende muito mais de você do que da missão que eu tenho. Depende muito mais do seu coração do que daquilo que eu tenho. A gente precisa compreender o contexto histórico dessa passagem. E para a gente entender essa carta, nós precisamos voltar lá no primeiro século. Nós precisamos voltar lá atrás. Jesus está escrevendo para a igreja de Filadélfia, que não era uma igreja poderosa, numerosa, grandiosa, conhecidona. Não era. Não tinha nenhuma influência política na época. Era uma igreja fraca. Era uma igreja pequena. Era uma igreja com pouca gente. Literalmente era um nada. Era frágil. Era perseguida. O próprio texto diz: você tem pouca força. E no grego, aparece a expressão mikran dinamin. Não significa ausência de força. Significa possuir recursos limitados. Era uma igreja limitada. Humanamente limitada. Porém, você olhando aos olhos humanos e o que eu estou te falando, você já entendeu que humanamente era uma igreja pequena, tinha pouco. Porém, no contexto, se você for estudar a história, era uma igreja espiritualmente grande. Igrejas enormes, com um número gigante de pessoas, com estruturas, com imponência, não tinham o que aquela igreja tinha. Sabe o que era? Fidelidade. Ela era uma igreja fiel. Enquanto as outras igrejas possuíam estrutura, Filadélfia possuía perseverança. Enquanto outras igrejas se preocupavam com aparências, com shows, pastora, com louvores, luzes coloridas, com multidões. Enquanto igrejas se preocupavam mais com aquilo que o povo ia ver, a igreja de Filadélfia permaneceu guardando a palavra. Fidelidade. Não negociar a palavra de Deus para aceitação ou validação. E Jesus faz uma declaração que, eu não sei o quanto você entendeu isso. Eu tenho a chave de Davi. Essa expressão nos conecta à passagem de Isaías 22. Que naquele contexto de Isaías 22, a palavra chave de Davi simbolizava autoridade administrativa. Pastor, eu estou começando a entender, ou ainda estou perdido no que você está querendo dizer. A gente precisa entender que quem possuía aquela chave, decidia quem entrava. Era poder. Quem tinha a chave, decidia quem saía. Quem tinha a chave de Davi, os estudos dizem que tinha acesso ao rei. Jesus está dizendo: não são os homens que controlam o seu destino. Sou eu. Ele tem a chave de Davi. Ele decide quem entra e quem sai. Ele decide quem tem acesso ao rei e quem não tem. Hoje o que Jesus está nos dizendo é:
Pare de achar que são os homens que vão controlar as suas oportunidades. E comece a entender que quem controla e dá oportunidade sou eu. Eu tenho a chave de Davi. O problema é que nós estamos sempre condicionando a pessoas. E talvez hoje você esteja olhando apenas para uma porta. Só que Jesus, escute o que eu estou dizendo, Jesus nunca começa falando da porta. Ele começa falando da chave. Porque antes de mostrar aquilo que fará, antes de mostrar aquilo que Ele fará, Ele mostra quem Ele é. Talvez agora você entendeu onde Deus está querendo chegar com você nessa noite. Há pessoas tão preocupadas com a oportunidade que esqueceram quem governa as oportunidades. Estão tão presas a agradar homens para ter chances, só que esquecem quem tem os homens em suas mãos. Deus pode usar alguém para te abençoar? Amém. Mas aonde está teu coração? Nesses homens ou no Senhor? Sim, Deus vai usar pessoas para te dar oportunidade. Você vai sentar em mesas que mudarão a sua história. Mas entenda, a sua fé, a sua verdade não tem que estar em homens. Então eu vou dizer uma coisinha para você a partir de hoje. Para de querer agradar aos homens e começa a direcionar aos céus. Pare de achar que aquilo que você está produzindo, ele é para enfeitar e parecer bonito para os homens. Comece a fazer por Deus. Comece a buscar ao Senhor, entendendo o que Ele quer mudar em você. O que a chave precisa? O que precisa acontecer? Entenda, você não precisa, ou melhor, você não depende da boa vontade de pessoas. Você não depende da economia, se está o PT, se está a direita, se está todo mundo quebrado. Nós não dependemos da política. Nós não dependemos de sorte. Nós pertencemos àquele que continua até os tempos de hoje, segurando a chave de Davi. Aquele que abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. É a Ele, é por Ele. E é isso que nós precisamos entender. Porque Deus, Ele não prepara apenas oportunidades. Ele prepara pessoas para oportunidades. E talvez seja isso que Ele está fazendo comigo e contigo. Ele está nos preparando. Porque talvez se a gente chegar na oportunidade sem estar preparado, a gente perde. A gente estraga. Só que nós somos imediatistas. Queremos que Deus abra rápido, que a porta escancare rapidamente. Só que Ele não vai abrir até que nós estejamos prontos, até que a base esteja pronta. Talvez a porta está demorando mais, porque você está demorando mais para entender que não é sobre pessoas. Não é sobre oportunidades de homens. Talvez é isso que está fazendo com que a porta demore a se abrir. Porque você verdadeiramente não está buscando naquele que tem a chave de Davi. Você negocia algumas coisas. E cada vez mais essa porta parece que nunca vai abrir. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava lembrando. José, quando sonhou, ele tinha 17 anos.
José assumiu o palácio com 30. 30 menos 17 é quanto? 13. Não é um número muito profético. 13 anos se passam do sonho. Entenda uma coisa. 13 anos de processo. 13 anos de transformação. De caráter transformado. De princípios testados. Porque Deus nunca entrega um palácio para alguém que ainda reage como se estivesse num poço. Aonde os irmãos jogaram José? Você acha que lá, nesse tempo, José estava pronto para o palácio? Você acha que com 30 anos José tinha a mesma mentalidade de quando ele estava dentro daquele poço? Tu acha que Deus vai te entregar algo, vai te entregar o palácio se você continua com a mentalidade do Egito? Com a mentalidade do poço, com a mentalidade do mercado de escravos, com a mentalidade da prisão? Você acha que Deus vai te entregar o novo de Deus, você tendo os mesmos hábitos, as mesmas coisas? Será que você vai acessar aquilo que Deus sonhou para você? Será que o problema está no tempo da promessa? Ou está no tempo da sua transformação? E é isso que Deus falou comigo. Se você parar para pensar, a história de José ficou preso, jogado, esquecido na prisão. E aí você olha todo o contexto do sonho do homem, do copeiro que esqueceu, que foi, que morreu, que vai. Só que aquilo não foi um desperdício. Durante todo esse processo, Deus foi preparando José. E se José tivesse chegado ao trono com 17 anos, o que teria acontecido? Promessa fora do tempo vira? Será que ele teria a capacidade, a sabedoria e o coração para governar o povo? Será que Deus se atrasou? Será que Deus está atrasado na sua vida? Será que a porta que você tanto pede não se abriu porque Deus está atrasado? Será que a prisão que você se encontra é porque você foi esquecido e é imerecido estar lá e que... Será que as acusações que se levantaram, como levantaram contra José, na casa de Potifar? Será que é isso que está atrasando a tua porta? Eu vou falar de novo. Às vezes demora não é esquecimento, querido. Demora é misericórdia. Porque Deus não quer que você perca a sua bênção. Deus prefere postergar o tempo dele para que você não perca. Então eu quero falar para algumas pessoas que oraram hoje sobre oportunidade, sobre crescimento e reconhecimento. Deus falou ao meu coração que teve pessoas hoje que oraram porque não se sentem valorizados. Porque o meu sonho não é estar onde eu estou. Eu pensei que eu estaria bem mais longe, pastor. A palavra era para mim estar muito longe, pastor. Herebadá. O Senhor te trouxe hoje para te dizer: eu tenho misericórdia sobre a sua vida. Porque se você tivesse acessado aquilo que eu já sonhei, você teria sucumbido. Você não teria aguentado. Entenda uma coisa. Portas abertas não sustentam pessoas despreparadas. Como assim, pastor? Existe uma diferença enorme entre chegar e permanecer. Chegar e estar pronto. Chegar e dar conta do recado. Muitos chegam, eu vejo, insistem tanto que chegam, mas não conseguem permanecer.
Sabe por quê? O sucesso, ele abre portas. Humanamente ele abre, a gente sabe disso e a gente é testemunha disso. Eu e a pastora. Só que é o caráter e o princípio que vão te manter você lá dentro. Então não adianta nada você chegar na velocidade, você chegar por uma grande performance, porque alguém brilhou os olhos para você e uau, você pode chegar e entrar. Mas se o tempo de espera não te tratou, não te transformou, é por pouco tempo que você vai permanecer lá. Então, em vez de tentar acelerar a sua chegada, impressionar homens, impressionar pessoas, ficar preocupado se está bonito ou está feio, se vai passar vergonha ou não vai passar. Procure entender como que os céus estão te vendo. Procure no Senhor, naquele que segura a chave de Davi até os dias de hoje. Aquele que sim, vai abrir uma porta que ninguém mais vai fechar. Sabe por quê, querido? Porque Ele sabe o tempo certo dessa porta. Porque Ele conhece o seu coração. Talvez Deus não abriu portas novas porque você não tem capacidade de fechar as velhas que Ele já mandou você sair. E aí você diz, mas quando abrir uma nova eu saio. E Deus está dizendo, mas espera aí. Você confia em mim? Porque nós ficamos condicionando a segurança aos nossos olhos, do que viver a plenitude daquilo que o Senhor quer. E o mais engraçado, tem gente que está orando por isso, mas na hora que chega a oportunidade não tem coragem. Como dizem, pipoca. Então entenda, o interessante não é somente a gente chegar, é chegar preparado para permanecer. Chegar preparado para ficar. Porque não pode ser o sucesso. Mas eu sou muito bom no que eu faço, pastor. Eu tenho talento. Talento até impressiona, mas é o caráter que sustenta. Então você precisa entender uma coisa. Nossa, eu conheço muita gente que tem muita unção. De verdade. E unção abre caminho. Só que a busca da santidade é que vai te sustentar na caminhada. A unção não valida ninguém. Você falar em línguas, você curar pessoas, você profetizar, você falar e o céu se abrir. A Bíblia nos ensina, isso não valida ninguém. A Bíblia nos mostra profetas que nunca erraram uma profecia. Balaão. A Bíblia diz, no original, que Balaão falava coisas que Deus não tinha dito e aconteciam. Tá bom para ti? Só que a mesma Bíblia diz que ele é o maior falso profeta da história. Ele é quem ensinou as mulheres a corromper os homens de Israel, era quem profetizava para benefício próprio, por dinheiro, é quem se vendeu, é quem entregou os homens de Israel. Então você está entendendo? Unção não valida ninguém, querido. Então é por isso que eu peço tanto para vocês lerem Bíblia, estudar, para que vocês não se impressionem com homens. Não se impressionem com shows, com performance. A igreja de Filadélfia não tinha nada disso, ela só tinha uma coisa: fidelidade à palavra. Somente fidelidade à palavra. O que sustenta nós é a fidelidade aos princípios, aos mandamentos, à palavra de Deus. O problema é que a gente acha que Deus precisa mudar o nosso redor. Mas o Deus que eu creio, Ele está mais preocupado em tratar dentro de nós do que ao nosso redor. Ele quer nos transformar. Eu estava, quando eu escrevia a mensagem, eu ficava lembrando de muitas orações que eu já fiz. Eu escrevi elas para não esquecer. Pai, muda a minha empresa. Traz mais cliente. Muda a minha vida financeira, Pai.
Pai, melhora meu casamento. Muda meu casamento, Pai. Faz eu acessar coisas que eu nunca acessei. Pai, o meu filho está numa fase rebelde. Muda ele, Pai. Transforma ele. Faz com que ele seja diferente. Pai, muda a minha situação. Faz com que eu tenha paz, que eu consiga ter um dia, podendo olhar meu celular sem que alguém cobre, sem que alguém me xingue, que levante injúrias, injustiças. Pai, traz memória para esse povo ingrato. Que enquanto você pode oferecer algo, você é alguma coisa. Eu já fiz muito essa oração. E quantas vezes a resposta do silêncio de Deus foi traduzida: calma, que eu ainda estou trabalhando em você. Eu comecei por você, depois eu mudo o teu redor. E talvez hoje Deus esteja respondendo orações que antes dele mudar aquilo que você está pedindo à tua volta, Ele está dizendo: calma, eu ainda estou trabalhando em você. Eu ainda estou fazendo, porque quando Deus muda uma pessoa, essa pessoa passa a enxergar tudo diferente. Talvez quando você estiver completamente mudado, você vai olhar à sua volta e vai ver que nem era aquilo que você está vendo hoje. Que a circunstância da qual você está preso e está maximizando, nem é tudo aquilo. O que faltava é a tua transformação para você começar a enxergar diferente. Então hoje Deus me trouxe para dizer: calma, eu ainda estou trabalhando em você. Calma. O tempo não vai acelerar e o tempo não vai se atrasar, porque eu sou o dono do tempo. Calma, essa porta não abriu, porque a chave ainda está comigo. A maior transformação do reino, principalmente, nunca acontece primeiro do lado de fora. Sempre começa por dentro. A sua casa vai melhorar o ambiente externo quando o seu coração melhorar o ambiente interno. Deus vai mudar os ambientes que você acessa quando Ele mudar o ambiente dentro do seu coração. Deus vai transformar não talvez o ambiente, mas a visão que você tem do ambiente. Porque quando a gente é transformado por dentro, todas as coisas mudam. Quando a gente se torna menos julgador, menos apontador de dedo, quando a gente é mais humilde, quando a gente começa a aceitar que a gente não é o dono da razão todo o tempo, quando a gente começa a entender que não é sobre nós, é sobre Ele, não é sobre a minha capacidade, é sobre quem me capacita. Eu paro de questionar por que as coisas não aconteceram e começo a entender o que o dono da chave quer que eu transforme. O que o dono da chave quer mudar em mim. Porque palavra liberada não volta atrás, querido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele não voltou atrás. A fidelidade precede a porta. Nós lemos, Jesus não disse: porque você era forte, porque você era capaz, porque você tinha uma performance maravilhosa. O que Deus diz? Você guardou a minha palavra. Isso nos ensina que a fidelidade precede a porta. E sabe o que é impressionante? O texto mostra que a porta aberta não veio por condicionamento ou recompensa de talento. Porque o texto nos deixa claro. Eles não tinham talento, eles não tinham pessoas, eles não tinham influência.
Eles não tinham nem força. Só que a recompensa veio depois de uma vida de fidelidade. Uma vida de permanência. A nossa geração celebra resultados. E Deus está nos ensinando hoje que Ele celebra fidelidade. Então talvez essa porta que você tanto busca, que você tanto espera, só não abriu ainda, porque se você está buscando da forma errada. Entenda uma coisa. O resultado, ele é produzido pela sua capacidade. Falando humanamente, amém? Então a sua capacidade gera resultados. Mas nem sempre resultados são frutos. O reino trata de frutos. Nós temos a parábola da figueira, todo é fruto. Fruto é muito diferente de resultado. E a fidelidade que Deus nos cobra, ela revela o nosso relacionamento com Ele. Aquilo que a gente faz no secreto, aquilo que a gente planta no oculto, é o que vai aparecer. Talvez hoje, alguns de nós entraram aqui pensando, quando Deus abrir aquela porta, finalmente eu vou ser feliz. Finalmente eu vou viver. Finalmente, pastor. Mas talvez o que Deus esteja te dizendo hoje, não seja bem isso. Ele está dizendo, eu quero que você viva, antes mesmo de eu abrir a porta. Eu quero que você seja feliz, muito antes de eu abrir a porta. Não condicione a coisas, pessoas, a sua fidelidade. É sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a promessa, é sobre a palavra. Você não precisa ter castelos ou palácios, você precisa de uma palavra. Você não precisa estar na roda dos mais famosos ou ter a conta bancária bombando. Não, você precisa da presença, você precisa da fidelidade. E o que o Senhor está dizendo hoje, vem para minha presença. Eu tenho a chave de Davi. Não são homens, não são influências, não é o quanto você é bom, não é pela sua performance, é pelo seu coração, é pela sua fidelidade. Entenda uma coisa, quem aprende a viver na presença, quem aprende a viver na presença de Deus real, não depende de coisas, portas ou lugares para ser feliz. E eu e a pastora somos testemunha viva disso. Quem vive a presença, a fidelidade, quem não negocia isso, não depende de uma oportunidade para ser feliz. E talvez seja isso que o Senhor hoje está querendo falar conosco. Nós precisamos entender algo. O texto que nós lemos, Jesus nunca prometeu que Filadélfia teria facilidade. Se você pegar a história, o texto, você vai entender. Mas Jesus prometeu a sua autoridade. Você está entendendo a diferença? Você ter Jesus não significa que você não vai ter luta. Só que você ter Jesus na sua vida significa que você está andando debaixo da autoridade dele. É Ele que vai te guiar. Essa é a diferença. Nossa segurança nunca esteve na ausência de dificuldades. Nossa segurança sempre esteve em quem segura a chave. Leve isso para a sua vida. Enquanto eu escrevia essa mensagem, isso veio muito ao meu coração. A porta não é o centro da promessa. A gente acha que a porta é o centro. Não. O centro da promessa é Cristo. Ele é o centro da promessa. É Ele. Mas faça isso. Eu falo por mim, pela pastora. A nossa segurança nunca esteve na ausência de dificuldade.
Nós nunca condicionamos isso, a gente fala muito sobre isso. Nossa segurança sempre esteve em quem segura a chave, na palavra que foi liberada, em reconhecer quem fala conosco. E é isso que você precisa mudar na sua vida. Ai, mas a porta, o milagre. Não. É Cristo. Ele é o centro, porque se você tiver apenas a porta, e aí? Mas se você tiver Cristo, mesmo quando a porta se fechar, você tem a certeza que outra porta vai se abrir no tempo certo. Cristo traz a segurança do final, mesmo em meio ao processo. E Evangelho é sobre isso. Não é sobre a gente não ter nenhum tipo de dificuldade. Não. Evangelho é sobre ter certeza do final. Evangelho não é sobre o que nós apenas vivemos hoje, é o que nós vamos viver amanhã. O resultado da manhã é o que nós decidimos hoje. E é isso que Deus está querendo falar conosco. Fica de pé no seu lugar, igreja. Feche seus olhos. Talvez você passou, ou tem passado meses, anos, lutando contra portas fechadas. Talvez você entrou aqui cansado de tanto lutar. Já está com os dedos inchados de tanto bater em porta fechada. Está cansado de insistir, está cansado de esperar, cansado daquela pergunta maravilhosa: por quê? Por que não acontece? Por que nós estamos passando por isso? Por quê? Mas hoje, eu quero convidar você a mudar a sua oração. Feche seus olhos. Feche seus olhos, igreja. A partir de hoje, em vez de você orar para que a porta seja aberta, você vai orar: forme em mim a pessoa que o Senhor deseja colocar diante dessa porta. Hoje, Deus está dizendo que nos ama tanto, que Ele não quer apenas realizar um sonho, Ele não quer apenas entregar aquilo que nós estamos pedindo, Ele quer nos entregar e nos preparar para que a gente possa sustentar aquele sonho. Talvez é por isso que talvez o Senhor ainda não entregou o que você está pedindo. Há promessas que talvez você está julgando como atrasadas, palavras que foram liberadas que ainda não se cumpriram. Elas estão sendo protegidas até que o seu coração tenha estrutura e capacidade para poder carregá-las.